Hoje a nossa conversa é com o teólogo e autor Aleph Amorim, que viveu uma experiência que resultou no livro Agitadores. E Aleph, eu quero te agradecer por estar aqui no Guia-me para contar para a gente um pouco daquilo que você viveu e daquilo que você também escreveu nesse livro. A alegria é toda minha de poder estar aqui com vocês hoje. Agradeço demais a oportunidade, toda a equipe desse jornal que é fantástico. E, de fato, é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Antes da gente falar exatamente assim sobre o conteúdo do livro, conta um pouco para a gente sobre o que inspirou esse livro. Então, fala para a gente como foi esse dia em que você pregou durante um assalto a um ônibus. Perfeito. Muito bom. A verdade é que eu já estava em um processo, em uma constância de pregar dentro de ônibus, né? E já estava alguns meses fazendo isso constantemente. Então, eu tinha que estar na igreja por vários dias na semana e todas as vezes que eu saía de casa, ia para a igreja, que tinha mais ou menos uma duração de 30, 40 minutos, eu pregava a palavra de Deus. E em um desses dias, para ser honesto, eu não queria pregar esse dia. Eu estava até muito triste por algumas coisas que estavam acontecendo comigo. E eu estava decidido naquele dia, eu só queria ir para casa calado na minha. Né? E de repente eu senti uma santa convocação, algo no meu coração, no meu interior mesmo, sabe? Dizendo: você tem que pregar hoje. Você tem que falar alguma coisa para essas pessoas. Elas precisam ouvir que são amadas. Aí, aquele negócio insistindo, eu falei assim: Deus, hoje eu não quero, eu não estou a fim de pregar hoje, Deus. Eu não quero ir para casa, eu estou triste, eu não quero, sabe, falar nada, eu quero ir para casa, eu quero ficar aqui na minha dor, eu quero ficar aqui na minha tristeza. E aí, aquela voz continua insistindo: prega a palavra, prega a palavra. Foi mais ou menos umas 3 ou 4 vezes com esse sentimento forte. E aí você quer saber? A melhor defesa é o ataque. Eu vou me levantar. Eu levantei. O ônibus era daqueles ônibus que você paga na frente, né? Você entra pela frente, paga e passa a catraca. E E qual aí eu era me a levantei. cidade? Oi? Qual era a cidade? Manaus, cidade de Manaus. Eu sou de Ah, foi em Manaus, Manaus. exatamente. E aí, lá em Manaus, pegando o ônibus, então, passei a catraca com essa convicção do tipo: eu preciso pregar a palavra hoje. Mesmo pisando na minha dor, sabe? Mesmo não me importando só com a minha dor, mas com aquelas pessoas que estavam naquele ônibus. Era uma oportunidade única. Talvez eu nunca mais iria ver alguma daquelas pessoas, mas eu precisava agir. E eu me levantei, passei a catraca. E quando eu passei a catraca, comecei a dizer: meus queridos, boa noite a todos vocês. Eu não conheço nenhum de vocês, eu apenas estou aqui para dizer que Jesus te ama, que ele tem um plano para a sua vida, que ele se importa com você. Aí, de repente, quando eu estava continuando falando essas palavras, e aí entraram mais ou menos uns 4 assaltantes no ônibus, colocaram a faca no pescoço da cobradora e outra faca, um outro rapaz do motorista, né, no pescoço do motorista. E aí eu simplesmente parei de falar e só ouvi gritaria. Fiquei até sem entender no momento, né? Porque eu estava falando, de repente eu ouço um barulho atrás, eu estava de costas para a cobradora, e aí a maior gritaria dentro do ônibus, as pessoas gritando, e eu fiquei assim: e agora? O que, é que eu faço? E o ônibus fazendo zigue-zague, assim, sabe? Porque como ele estava com a faca no pescoço do motorista, o ônibus estava assim, ó. Ele estava sem saber o que fazer, estava nervoso, o ônibus fazia zigue-zague na rua, sabe? E eu lembro que tinha várias precipícios ao lado, sabe? Qualquer problema, o ônibus iria cair no precipício. Eu realmente vi Deus guardando ali. E aí, enquanto os assaltantes, pensa comigo, assim, eles roubaram todo mundo que estava sentado na frente, ali, antes de passar a catraca. Agora eu quero te lembrar do que aconteceu anteriormente. Eu não queria levantar. Ou seja, eu seria uma das pessoas que seriam roubadas naquele dia. E eu estava há mais ou menos 1 ou 2 semanas de uma viagem para uma conferência na Argentina. Eu tinha acabado de tirar o passaporte que estava naquele dia comigo. Eu tinha acabado de ganhar um celular e uma mochila nova que estava comigo naquele dia. Meu celular, tudo ali. Porque eu obedeci à voz de Deus, eu não fui assaltado. Porque foi questão de minutos depois que eu comecei a pregar. E aí, de repente, Luana, foi um desespero tão grande assim, as pessoas gritando. Eu nunca me imaginei numa cena como aquela.
Principalmente porque eu tinha acabado de anunciar a palavra, estava pregando a palavra quando eles entraram naquele ônibus. E eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca passei por uma experiência como essa. Eu só lembro de que, enquanto eles estavam ali anunciando o assalto e roubando as pessoas que estavam na frente, pegaram todo o dinheiro que estava com a cobradora, e aí eu só vi que eles pularam do ônibus, o ônibus em movimento ainda, e aí foi na hora que o Espírito Santo falou assim comigo, Aleph, agora, fala algo. E aí, de repente, queridos, e sabe, eu olhava para um lado, era a senhora passando mal, um outro era criança gritando, era mulher chorando, era homem desesperado, porque em um dos momentos eles quase pularam a catraca para roubar quem estava dentro do ônibus. Só que eles não fizeram isso. E aí foi muita loucura, sabe? Assim, a tensão emocional, o ambiente tomado por caos, por medo, por choro, por grito, e de repente Deus falou, agora. E aí eu levantei minha voz. Eu comecei a dizer, queridos, atenção, atenção, olhem para mim. Deus nos deu um grande livramento hoje. E isso é mais um sinal de que somos amados por Ele. Então, por favor, vamos orar todos nesse momento agora. Eu nunca vi um culto tão agitado como aquele. As pessoas que estavam chorando começaram a orar. Luana, eu fiquei, assim, extremamente impactado, porque aquele ambiente de caos, aquele ambiente de luto, de dor, de repente começa a ser transformado por um ambiente cheio da presença de Deus. E o ambiente foi totalmente transformado. A oração aconteceu, eu preguei o evangelho depois disso, eu vi várias pessoas, eu estimo que aproximadamente 95% do ônibus levantou as mãos reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ou seja, um ambiente de caos que agora foi transformado em um ambiente de vida, de paz, de descanso, de refrigério. E, de repente, as coisas ficaram calmas, o choro foi diminuindo. E, realmente, a presença de Deus trouxe uma paz sobrenatural. E aí a gente desceu, entramos numa delegacia, fizemos um boletim de ocorrência do que tinha acontecido, todos os passageiros que estavam ali. E foi interessante porque algumas semanas depois, uma pessoa, eu estava nesse momento, nesse tempo, a gente dirigia um culto em uma praça pública em Manaus, chamada Parque dos Bilhares, e uma pessoa de repente tocou assim, olhou para mim e falou assim: eu te conheço, você estava no assalto do ônibus, eu estava lá, eu vi o que você fez, você pregou o evangelho, eu não sei o que seria desse dia se você não estivesse lá. Muito obrigado. Obrigado porque você levou paz para aquele ônibus. E aí eu convidei essa moça para contar a experiência dela, porque eu conto no livro, né, com aplicações sobre o reino de Deus, sobre como a gente precisa realmente entender que nós não somos a nossa dor. E que a dor que eu tenho, ela não pode, de nenhuma forma, me impedir de abençoar outras pessoas. Porque se eu tivesse pensado só em mim, na minha dor, no meu sofrimento, e eu não estou diminuindo o sofrimento de ninguém, mas a gente precisa entender que existe algo ainda melhor, sabe? Eu entendi naquele momento que a minha dor, o meu sofrimento, o que eu estava passando, não se comparava ao tamanho do que eu poderia fazer com Jesus naquele ônibus, entendeu? E aí ela conta, né, a experiência dela como alguém que estava no assalto. Então, no livro, eu conto toda essa versão com ainda mais detalhes, né, e também trazendo aplicações do reino de Deus sobre como a gente precisa, de fato, se levantar para agitar o mundo, né, para transformar o mundo com aquilo que nós temos dentro da gente, né, que foi exatamente o que aconteceu. E aí, depois da minha experiência, do meu relato, com aplicações bíblicas, encorajamento, ela entra contando a história dela, tipo, a visão dela do assalto. Então, tem um capítulo, né, tem duas visões. Uma minha e outra dessa moça que se chama Ada, que também presenciou o assalto. E, olha, foi uma coisa, assim, incrível, de verdade. Foi fantástico o que aconteceu, o que Deus fez, né? Realmente incrível, incrível. Eu tenho certeza que você nunca mais foi o mesmo depois dessa experiência, né? E quando aconteceu isso, você tinha quantos Então, anos? eu tinha aproximadamente 17 anos, algo em torno de 17 para 18, tá? Eu não lembro exatamente o dia que aconteceu, mas foi mais ou menos isso. E tanto que eu nem imaginava que isso ia entrar no livro depois. Quando você até fez essa pergunta,
Quando eu decidi escrever esse livro, eu escrevi porque muitas pessoas que eu estava discipulando, que eu estava ajudando, né, a viverem uma vida no reino de Deus que aponta para Cristo, elas precisavam de algo que poderia ajudá-las a se tornarem cada vez mais parecidas com Jesus. Então, esse livro ele se trata disso, né, de um convite para um discipulado, aonde a pessoa que vai ler, ela vai ser encorajada a entender que se você é um cristão, se você se tornou filho de Deus, você tem que viver como Jesus viveu. E ele viveu, por onde ele passava, havia agito, havia transformação. E, enfim, então, resumindo, foi mais ou menos nesse período, né, entre 17 a 18 anos, que eu vivi essa experiência maluca aí, viu? Aleph, e uma coisa que é nítido observar, né, que além de você ter colocado acima de tudo a chamada de Jesus, que é de ir por todo mundo, pregar o evangelho, você também entendeu e foi governado pelo Espírito Santo naquele momento, né? Então, qual a sua dica, o que você tem a ensinar para aqueles que têm essa chama pelo evangelismo, mas ao mesmo tempo acabam encarando isso como uma coisa mecânica, né? E não como uma coisa assim que você realmente precisa da dependência, né? Da liderança do Espírito Santo para fazer, né? Legal, muito bom. Eu acredito que um dos maiores pontos, que é inclusive o que eu falo no livro com muita veemência, que eu acho que é o ponto principal, é a gente olhar para o que aconteceu na história. Todos os homens que um dia sacudiram o seu tempo, sacudiram o seu território, a sua geografia, eram homens que eram guiados pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. A gente sabe que a gente vive um momento onde tudo acontece muito rápido, a gente tem muito acesso, mas a gente não pode desvalorizar o que os primeiros cristãos tinham como primordial, né? E se a gente for pensar, cara, era um povo que não tinha tanto acesso como a gente tem. Então, se eles não tinham tanto acesso, significa que o nosso impacto deveria ser maior. Por quê? Porque a gente tem muito acesso, a gente pode, através desses veículos de comunicação, através do trabalho incrível que vocês fazem com a Guia, a gente vê realmente uma visão do reino de Deus ali implementada e voltando para essa realidade de entendermos que, através dessa palavra, que é a palavra de Deus, do Espírito de Deus, a gente precisa se mover. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, o conselho que eu dou para você que está me vendo agora, para você que está vai ler a matéria dessa entrevista, eu quero dizer que confie extremamente no Espírito de Deus e na palavra de Deus. Confie com toda a sua força, com toda a sua alma e, de fato, com todo o seu entendimento, porque você jamais vai ser desamparado. Sabe, eu passei por diversas experiências em evangelismo, evangelizando. Já preguei em prostíbulo, já preguei em presídio, já morei no Rio por muito tempo, então já preguei em diversas comunidades para traficantes, pessoas de diversos tipos. E uma das coisas que eu mais entendi é que não se tratava do quanto eu estava feliz, não se tratava do quanto eu tinha ou do quanto, de alguma forma, eu queria fazer, mas se tratava exatamente disso. Confiar na liderança do Espírito de Deus e confiar na palavra de Deus, porque foi tudo que Deus nos deu, né? A maior coisa que Deus nos deu para impactar a sociedade. Então, de forma prática, deixa o Espírito de Deus te guiar, como o Espírito de Deus me guiou. Né? No momento em que eu estava triste, eu entendi, cara, eu estou sentindo coisas, sim, porque uma coisa que a gente precisa entender, nós somos seres humanos, a gente vai sentir, a gente vai ter raiva, a gente vai ficar chateado, porém, isso não nos define. O que me define, o que te define é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre você? A palavra de Deus já te deu livre acesso para você impactar, transformar, agitar qualquer realidade. Então, de maneira clara, eu falaria isso, sabe? Estejamos sensíveis, sabe? A voz de Deus. E às vezes, Luana, é tão simples. Viver com Deus e viver essa realidade de Deus é simples, não precisa de muita coisa, sabe? Eu amo o jeito que Jesus vivia na Terra. Ele era profundo, mas simples. Muito profundo, mas simples. Ele usava exemplos da vida diária para poder implementar um reino que é profundo. Porque se tratava de realmente, a gente via que tudo que ele fazia, ele estava sujeito, estava em obediência ao Pai. Ele se esvaziou, a missão do Evangelho, ele se esvaziou, se tornando servo. Então, é isso. Siga a liderança do Espírito de Deus, siga a palavra de Deus, olhe para Jesus, porque ele é o maior exemplo de alguém
que impactou o seu povo, o seu tempo, mesmo com as maiores dificuldades que ele tinha. A nossa dificuldade, a nossa dor não nos define. Ela faz parte de um processo temporário. O que nos define é eterno. Por isso nós não atentamos no que se vê, porque o que se vê vai passar. Se eu me atentasse naquele momento do assalto, porque estava acontecendo comigo, eu não iria colher frutos na eternidade. Ô, Luana, quantas pessoas foram salvas, transformadas, libertas naquele dia? Eu não tenho nem noção. Em alguns momentos, enquanto eu voltava para casa, depois de ter pregado, teve uma moça até que, um outro exemplo, né, que aconteceu, falando exatamente sobre a tua pergunta, ela chegou para mim e falou assim, Aleph, nem me chamou pelo nome, ela falou assim, moço, eu lembro de você. Um dia você estava pregando, eu estava divorciado do meu marido, eu estava longe dos caminhos do Senhor, e naquele dia eu tomei uma decisão de voltar para ti. E porque eu voltei para ti, para Deus, na verdade, porque eu voltei para Deus, hoje eu vejo como que Deus transformou a minha vida. Eu voltei para o meu marido, a minha família está bem, estamos bem, firmes com Jesus. Por quê? Porque eu decidi, Aleph decidiu, eu decidi confiar na liderança do Espírito e da palavra de Deus. Não tem como você confiar e ser desamparado. Não tem como. Confia, mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você não esteja vendo nada, como naquele dia. Eu não estava vendo nada, eu só queria ir para casa, ficar com a minha dor, mas eu confiei na liderança da palavra. Quando se trata de evangelismo, acredito que assim, a maior barreira para a maioria das pessoas é a vergonha, o medo, do homem, né? Essa necessidade de talvez tentar proteger sua própria reputação, né? Para não causar ali um constrangimento, né? E isso acaba barrando, né? Muita gente de viver até mesmo aquilo que o seu livro propõe, né? De serem agitadores, né? Nessa geração. Então, qual que é a sua dica para as pessoas vencerem esse medo, essa timidez na hora do evangelismo? A palavra de Deus fala algo que é muito profundo. Ela diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Uma das maiores coisas que aconteceu comigo quando se trata de abordagem do evangelismo foi entender que antes de abordar essas pessoas, eu precisava entender o amor de Deus. Eu precisava compreender esse amor, não só compreender, mas passar tempo discernindo, passar tempo experimentando. Por quê? Porque quando eu sou amado por Deus, eu posso devolver esse amor. Quando eu sou amado por Deus, eu posso amá-lo novamente. Então é um processo que, à medida que eu sou amado por Ele, eu amo. À medida que eu sou amado por Ele, eu amo. Isso não tem fim. Eu sou amado por Ele, eu vou amar. E isso também acaba indo para o meu relacionamento com o meu próximo. Acaba indo da forma que eu olho o meu semelhante. Então, a melhor coisa que você pode fazer para vencer o medo é, primeiro, ser amado por Deus. Ter convicção de que você é amado por Ele. Ter convicção estudando, é claro, esse amor, porque é profundo, mas também em seguida, e o mais importante, é experimentador. E aí, devolvendo esse amor a Deus, amando a Deus acima de todas as coisas, você de fato vai estar totalmente apto para poder amar o outro. E aí, quando você for abordar, você não vai abordar e o medo não vai. Porque assim, vou te falar, cara, todo mundo sente medo. Todo mundo sente um friozinho na barriga, né? Eu acho que não adianta. Eu não posso dizer para você que já faz mais de 10 anos que eu prego a palavra em ônibus, em praças. Em praças foram anos. E sempre tem aquele friozinho na barriga. Mas, como eu disse no início, isso não nos define. Então, quando a gente volta para o amor de Deus e a gente fica nessa realidade, quando eu olho para o meu semelhante, eu estou olhando ele com os olhos de amor do meu Deus. Como que eu vou deixar a vergonha, o medo, a timidez falar mais alto que o amor de Deus? Então, o conselho que eu dou para você que hoje está me vendo, ouvindo essa gravação, eu preciso dizer, mergulha no amor de Deus, porque ele vai lançar fora todo medo. E você, de fato, vai entender e ver como Deus vê aquela pessoa. Quando eu iniciei pregando nos ônibus, uma das coisas que mais eu sentia era isso, sabe? Esse amor poderoso de Deus. Foi isso que me impulsionou. Isso que tem me impulsionado até hoje. Primeiro, eu fui amado por Ele. Cara, eu não posso deixar isso parar em mim. Porque à medida que eu deixo isso parar em mim, eu não estou vivendo o reino de Deus. Porque o reino de Deus, quando Ele me toca, Ele não vai parar em mim. Ele precisa tocar e passar como rio.
a gente, por muitas vezes, se comporta como represa, quando Deus nos chama para sermos rio, e o rio flui. Então, a partir do momento que você trava o rio de Deus fluir na sua vida, você vai travar de fluir na vida do outro. Então, tenha convicção do quanto você é amado, do quanto Deus ama aquela pessoa, e a tua abordagem no evangelismo jamais será a mesma. Procura passar tempo nessa realidade do amor de Deus e tudo vai mudar para você, porque você vai olhar para aquela pessoa com os teus olhos queimando de amor por ela, como Deus a ama. E às vezes eu ia pregar no ônibus e Deus me dava um amor tão pesado assim, sabe? E eu pensava assim, elas precisam entender esse amor. Elas precisam saber o quanto elas são amadas. Elas precisam ver e serem libertas por esse amor, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor cobre uma multidão de pecados, não importa o que elas fizeram, não importa o que aconteceu com elas, não importa o que elas estão vivendo nesse momento, Deus está queimando de amor por elas. Por isso, nós precisamos viver essa realidade, sabe? De cada abordagem. Você está tão cheio desse amor que você, só de tocar nas pessoas, elas serão impactadas por essa realidade. Então, não tenha medo. Apenas entenda que o verdadeiro amor lança fora o medo. Caminhando aqui para o fim, conta para gente onde as pessoas podem encontrar seu livro e deixa também uma mensagem, que é a mensagem que você quer deixar com esse livro. Você pode encontrar nossos livros na Amazon, lojas americanas. Você pode encontrar no Mercado Livre, na estante virtual. Então, está disponível em todas essas plataformas, tá bom? E também, se você quiser, você pode ir no meu Insta, que lá também tem o link que direciona para todos esses sites, tanto para livro físico quanto livro digital. E eu quero dizer para você que está aqui com a gente hoje, quero dizer para você que antes de qualquer coisa que você for fazer, entenda o quanto você é amado. Qualquer coisa no reino de Deus parte dessa realidade. Quando você entende que você é amado, você entende que você não pode mais perder tempo com ressentimentos. Você entende o quanto você tem potencial para ser livre e para libertar outros. Então, o maior conselho que eu posso te dar é: investe tempo em crescer nesse amor. Investe tempo em crescer nessa realidade, nessa revelação. E eu oro a Deus para que você que está me vendo nesse momento, para você que está aqui com a gente hoje, que você, onde você está, você seja cheio desse amor que aponta para quem Deus é. Ele não está em amor, ele é amor. E quando a gente entende essa realidade, a gente mergulha nisso, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Que possamos causar uma revolução de amor, agitando o mundo. Porque, como fala o título desse livro, Agitadores, esses que têm alvoroçado o mundo, chegaram aqui. E essa é a revelação dos filhos de Deus. A Bíblia fala algo muito poderoso. Ela diz que a terra espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E quando ela fala dos filhos de Deus, nesse versículo, ele está dizendo, no original quer dizer, a terra espera ansiosamente a manifestação dos filhos maduros, dos ruios, ou seja, daqueles que sabem o quanto amados são. E eles manifestam esse amor por onde eles caminham. Que você, querido leitor, você, querido ouvinte, que você passe tempo entendendo o quanto você é amado por ele e que possamos causar uma revolução de amor dos discípulos de Jesus que são amados por ele, que devolvem esse amor e que amam o próximo. Deus abençoe.